estamos na aula de número 43 da série Primeiras Frases em Japonês. E agora nós vamos ver frases com os verbos no passado. Lá atrás, quando a gente estudou o verbo aru e o verbo iru, cada um teve uma aula dedicada à versão desses verbos no passado. E naquele momento eu falei que daquela forma as frases estavam todas informais. Agora que você já aprendeu os verbos na forma mas, eu consigo passar para você o verbo no passado formal. Por quê? Porque é só uma regrinha extremamente simples que eu já falo para você, que é trocar o mas por mashita. Semelhante ao que foi feito para passar para negativa, né? Trocando por masen. Isso vale para todos os verbos, não depende do verbo, assim, não tem nenhuma irregularidade. Todos os verbos que estão na forma mas, você passa para o passado dessa forma aqui que a gente vai ver nessa aula. Isso vale para absolutamente todos, sem exceção, e todos fica formal. No japonês existe essa diferença, né, na conjugação do verbo, entre o verbo formal e informal. E normalmente o formal ele segue uma regra certinho, absoluta, fácil de memorizar. E ele no modo informal depende do verbo, depende da terminação. É por isso que a maioria dos materiais didáticos, um dos motivos é esse, que a maioria dos materiais didáticos ensina primeiro o modo formal. Por quê? Porque você mais rápido consegue aprender coisa o suficiente para você usar, né? E por mais que no dia a dia os japoneses conversando entre si, eles falam mais usando o informal, você como um estudante iniciante, se você aprender de modo mais fácil a falar frases no passado, no negativo, fazer perguntas, tudo do modo formal, você vai aprender isso mais rápido e você vai poder utilizar o japonês mais rápido. E à medida que você vai evoluindo, você vai aprendendo também como que faz no modo informal. Ok? Outro motivo de normalmente ensinar primeiro o modo formal é porque essa é uma forma segura de você usar em qualquer ambiente sem parecer rude ou mal educado. Afinal, se você colocar uma forma informal de falar num ambiente que não deveria ser falado daquela forma, você pode ser mal interpretado, pode soar um pouco rude, um pouco arrogante. Então a gente aprende primeiro uma forma mais segura de falar. E aí, novamente, à medida que você vai tendo experiência com o idioma, você vai saber os momentos adequados para usar cada forma, ok? Vamos lá, primeira frase, temos aqui. Yoru 11 made benkyou shimashita. Estudei até 11 horas da noite. Temos aqui yoru, que significa noite. 11 significa 11 horas, né? Esse ji aqui dá ideia de hora. Temos aqui a partícula made, de até, então até as 11 horas da noite. Aí temos aqui benkyou shimashita, que dá a ideia de estudou ou estudei, né? No japonês tanto faz para o verbo, se está falando de mim ou de outra pessoa, né? Benkyou shimashita. Esse verbo na forma mas, normal, né? É benkyou shimasu. Significa estudar. E aí trocou esse mas do final, né? Mas por mashita. Benkyou shimashita. Benkyou shimasu. E o verbo na forma de dicionário é benkyou suru. Significa também estudar. Aqui ele fica informal. Aqui fica formal. E aqui também está formal. Ok? Próxima frase. Asa 11 made nemashita. Dormi até 11 horas da manhã. Asa significa manhã. Novamente temos 11, significa 11 horas. Temos novamente o made. É uma frase que a formação é praticamente igual à anterior, né? Só troca algumas palavras. E nemashita significa dormir ou dormiu. É o verbo nemas, na forma mas, né? Dormir. Nemas, nemashita. E ele na forma de dicionário é neru, que também significa dormir, só que informal, ok? Agora não é hora de você se preocupar com regra. Como que o neru se tornou nemas? Ou como que o benkyou suru se tornou benkyou shimasu? Não é para se preocupar com isso, ok? Se você se preocupar com isso, você está fugindo da regra do aprender uma coisa de cada vez. Você vai aprender isso quando for seu momento,
ok? O foco aqui é os verbos no passado na forma mashita. E eu passo ele aqui na forma mas e na forma de dicionário, né, no modo informal, para você ir tendo contato com ele. E é justamente esse contato que te ajuda na hora de você estudar isso para valer a memorizar, ok? Próxima frase. Neko ga mata hako no naka ni hairimashita. O gato entrou de novo na caixa. Então temos aqui neko, que significa o gato. Temos aqui a partícula ga, que é quem faz a ação. Então o gato ele fez a ação que vem depois, ó. Neko ga, o gato. Temos aqui mata, significa de novo, novamente, mais uma vez. Aí temos aqui hako, significa caixa. Naka significa dentro. Então, hako no naka, dentro da caixa, né? A partícula no faz essa atribuição aqui. O dentro pertence à caixa, ou seja, dentro da caixa. Aí temos aqui a partícula ni e o verbo que nós temos, hairimashita, significa entrou. É o verbo hairimasu, que significa entrar. E ele na forma de dicionário é hairu, entrar. Ok? Nesse verbo, aonde quem está fazendo a ação entra, vem com a partícula ni, né? Sempre memoriza o uso da partícula ni caso a caso. Então você aprendeu um padrão aqui, né? Por exemplo, como que eu falo entrar em casa? Ie ni hairimasu. Como que eu falo entrar no escritório? Office ni hairimasu. Né? Você não precisa nem saber por que tem essa partícula ni. Você memorizou um padrão. E é assim que as crianças aprendem, ok? Agora você sabe que com o verbo hairimasu, a partícula ni indica onde que está entrando. Não quer dizer que significa onde em qualquer verbo, de maneira alguma. Tem gente que faz essa associação errada. Ah, a partícula ni indica onde. Não. Deixa de ser generalista, seja minimalista nesses casos. Foca no que apareceu aqui, memoriza o que apareceu aqui. Beleza? Não crie regras a partir de frases individuais. Próxima frase. Kata de yubi o kitta. Cortei o dedo com o estilete. Kata significa estilete, né? Aquele negócio de cortar papel e tal. Aí temos aqui a partícula de, o meio pelo qual. Yubi significa dedo. E temos aqui kita, que significa cortou, ok? Aqui é o verbo kiru, que significa cortar, ok? E ele está no passado informal, ok? Kiru, kita, informal, que eu não estou te ensinando aqui. Ele está aqui por uma distração na hora de escrever as frases, tá? Ele na forma formal é kirimashita, cortou, só que formal, né? Ele na forma mas é kirimasu, cortar. Então, kirimasu, kirimashita, kita. Já aprendeu mais um aí, então, tá? Então, ó, cortou, cortei o dedo. Aqui temos a partícula o, indicando o objeto. Quem corta, corta alguma coisa. A coisa que ele corta está com a partícula o. Então, corta o dedo, ok? Próxima frase. Sensei no shitsumon ni kotaemashita. Respondi a pergunta do professor. Sensei significa professor. Sensei no shitsumon. Partícula no e shitsumon significa pergunta. Aí temos aqui a partícula ni. E temos o verbo kotaemashita. Significa respondeu ou respondi. Esse verbo na forma de dicionário é kotaemasu, responder, né? E ele na forma mas é kotaemasu e na forma de dicionário é kotaeru, responder, né? Aqui ele está formal,
e no de baixo está informal. Então, kotaemasu, kotaemashita. Aquilo que a gente responde vem com a partícula ni, né? E aí é o seguinte, o raciocínio que às vezes você pode fazer, passando pelas outras aulas, é quem responde, responde alguma coisa, um objeto. Em português tem objeto direto, então não deveria ser a partícula o. Não, por que não? Né? Nesse verbo, a partícula ni indica em que, o que você está respondendo, a quem, aonde você está direcionando a sua resposta. Em japonês, o verbo responder, ao menos o verbo kotaeru, ele utiliza a partícula ni para indicar aquilo que a gente responde. Ok? Tá aí para você a importância de aprender em blocos, ao invés de criar regras gerais para as coisas, porque tem coisa que eu não vou dizer que é exceção, e sim que a essência da palavra em japonês é diferente da essência da palavra em português. Em português, o verbo responder, ele tem objeto direto, ele pede objeto direto. Em japonês, não. Ok? Próxima frase. Mou owarimashita. Já acabei ou já acabou. Né? Posso estar falando de mim ou que alguma coisa acabou. Nós temos aqui mou, significa já. E owarimashita significa acabou. Terminou, né, também. Finalizou. É o verbo owarimasu, que significa acabar, terminar. E ele na forma de dicionário é owaru. Beleza? Próxima frase. Kessa 8 km hashirimashita. Esta manhã corri 8 quilômetros. Essa palavra aqui, kessa, significa esta manhã. Ok? Kessa. Ou manhã de hoje, né? É formado pelo kanji de ima, que significa agora, e asa, que significa manhã. Ok? Kessa. Aí temos aqui hachi, km. Em japonês, isso aqui vai ser lido assim, ó. Kiro, metro. Significa 8 quilômetros. Kilometro. Beleza? Aí temos aqui hashirimashita. Correu ou corri. É o verbo hashirimasu, que significa correr. E ele na forma de dicionário é hashiru, significa correr. Beleza? Próxima frase. Densha ga tsukimashita. O trem chegou. Densha significa trem. Partícula ga. E temos aqui tsukimashita. Significa chegou. É o verbo tsukimasu. Significa chegar. E ele na forma de dicionário é tsuku. Lembrando que aqui ele fica formal, aqui ele fica informal. Beleza? Próxima frase e última frase. Kyou kagi o wasuremashita. Hoje esqueci a chave. Kyou significa hoje. Kagi significa chave. Partícula o. Aí temos aqui wasuremashita, significa esqueceu. É o verbo wasuremasu, esquecer. E ele na forma de dicionário fica wasureru, esquecer. Quem esquece, esquece alguma coisa. Nesse caso não é diferente. Então, um objeto, o que você esquece? Vem com a partícula o, né? Então, kagi o wasuremashita, esqueceu a chave. Na frase anterior, quem que chega, quem que faz a ação chegar? É o trem, por isso que tem a partícula ga aqui. Beleza? Então essas foram as frases da aula de número 43. Essência dessa aula é os verbos na forma mashita, que indica passado, indica que a coisa aconteceu, indica que a coisa está concluída,
né? Em alguns materiais, inclusive no nosso, a gente costuma chamar isso de forma conclusiva, né? Lembrando que em todos esses casos a frase está formal. Existe o modo informal também, inclusive por acidente apareceu um aqui, ó, que tá, né? E talvez isso até deixe uma dica de como eles vão ser, todos vão terminar com tá. Afinal, você viu ele também no verbo aru e no iru, né, nas aulas lá de trás. Bom, espero que você tenha gostado, deixa seu comentário com as suas dúvidas e a gente se vê na próxima aula.